gente, o homem quando vem a Cristo, hoje que eu digo, desde que começou o tempo da graça, para vir a Cristo, para ser um crente, ele tem que ir numa igreja, numa congregação, ele tem que fazer parte de uma congregação para ser um crente, segundo o sistema, né? Porque já desde que eu era criança era assim. Você é crente? Perguntavam pro outro. Você é crente? Ah, eu sou. Ah, de qual igreja você é? Então quer dizer, você tem que ter uma denominação para ser um crente. Você não pode ser um crente sem pertencer a nenhuma denominação. São coisas que a gente não encontra na Bíblia. Mas segue-se assim. Então a pessoa que vem hoje, ele entra numa denominação, aí ele chega primeiro lá na denominação, e lá ele aceita Cristo, aí pronto, aí ele começa a caminhada de crente. Depois que ele vai na igreja, ele começa a caminhada de crente, que ele não pode crer, ser um crente, sem primeiro estar na igreja. Por quê? Depois que ele entra na denominação, ele tem que uma série de coisas que ele tem que cumprir. Ele tem que cumprir tudo aquilo que ele é ordenado, porque diz que aquilo é necessário. Ele não conhece nada, não entende nada, ele quer ser salvo, ele não quer ir para o inferno. Então você tem que fazer isso. Então daqui a tanto tempo, um mês, 2 meses, sei lá, você vai ser batizado em águas, porque até lá você não pode participar da Santa Ceia. Então você, depois que você for batizado, você participa da Santa Ceia, aí você está apto. Então você tem que continuar a frequentar todo mês aquela denominação para participar da Santa Ceia, porque se você não for participar, passar 3, 4 meses, você está desligado, segundo eles, né? Então são doutrinas que a gente não vê na Bíblia, não conhece, mas isso você só vai entender depois que você sai do sistema, que você vai ver como é lá dentro, depois que você estiver lá fora. Porque a gente tem a Bíblia, né? A palavra da verdade, não a palavra do homem, a doutrina do homem, mas a Bíblia, a palavra escrita por Deus. E a gente prefere ficar, eu prefiro ficar com o que Deus diz, não com o que um homem diz segundo a sua interpretação. Então quando você está fora, você começa a entender muitas e muitas coisas que é imposta hoje, são doutrinas que colocam, que você vê que não tem necessidade nenhuma. Não há necessidade nenhuma disso que fazem, diz que coloca nas pessoas doutrinas de inferno, doutrinas de lago de fogo por toda a eternidade, tormento eterno. Absurdo. Absurdo. E as pessoas com medo de um tormento eterno, Deus não quer de maneira nenhuma, eles fazem de tudo. Fazem de tudo para evitar isso. Agora uma coisa interessante, como eu disse, a gente só descobre isso, só percebe isso depois que sai e está fora. É o batismo nas águas, né? Qual o significado de batizar em água hoje, no tempo da graça? Para que o batismo em águas? Qual a importância? E se você for na Bíblia, você não vai encontrar. Você vai encontrar na Bíblia se você for no Antigo Testamento. Se você for nos Evangelhos do Reino, você vai encontrar a ordenança. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ele não disse isso a gentios. Ele não disse aos seus apóstolos: vá aos gentios. Mesmo que ele proibiu os gentios, não vá aos gentios,
nem entra em cidade de samaritano. Cristo proibiu. E depois ele diz: ide por todo mundo. Então são passagens diferentes que tem que ter um entendimento. O único que Cristo chamou para ir aos gentios, queria um vaso para os gentios, é Paulo, o apóstolo Paulo. Então, nas epístolas do apóstolo Paulo, você não vê nada de batismo em águas. Porque no tempo da lei, a ordenança de Deus, a lei de Deus era clara, era específica. Não era de qualquer jeito. Não é qualquer um batizando de qualquer maneira, um afogando dentro da água, o outro só molhando a cabeça, o outro por si só pulando dentro da água. É como se fosse um rito. Não importa, você molhou o corpo, você está batizado. Para que isso? Segundo os homens, tem muita validade. O batismo salva ou ele ajuda na salvação? Se disser que ele ajuda na salvação, a obra de Cristo então não é completa, né? Cristo disse na cruz: está terminado. Acabou, está feito. Mais nada. Pagou a dívida com o pecado. O homem está livre. Então não pode ajudar em nada na salvação, mas o sistema ajuda muito, né? Porque você tem que continuar fazendo alguma coisa. Para muitos, o batismo na água é para santificar. Quer dizer, Cristo não, nós não somos santificados em Cristo, né? Mas pelas as coisas que nós fazemos. Mas interessante que você não pode fazer parte daquela congregação sem passar por esse rito. Depois que você passa, aí sim, aí você é um titular. Porque até então você é um reserva, você é um aspirante. Mas depois que você batizou, aí você já pode tomar Santa Ceia junto com todo mundo. É incrível. Então, quer dizer, o que a gente entende sobre isso? A gente vai entender que o batismo capacita a pessoa para ser um membro de uma denominação. Porque ele não é um membro do corpo de Cristo quando ele recebe a Cristo naquele domingo à noite ou de dia, sei lá qual é. Ou então pode, segundo eles, não, você é, mas você ainda não está 100%, né? Porque você não passou pela água. Aí vem as questões, né, que a gente descobre. Que se diz, né? A idade do batismo. Por que se batiza uma pessoa só depois de 12, 13 anos de idade? Segundo eles, é porque a criança, por exemplo, o adolescente, o jovem que seja, ainda não tem o entendimento do que é pecado, do que enfim, essas coisas todas. Ele não pode responder por ele próprio. Então Cristo morreu só pelos adultos. Como é que fica uma criança que morrer ainda criança? Vai dizer que eles não tinham pecado? Não é o que a Bíblia diz. Somos filhos de Adão, natureza caída. Fomos concebidos em pecado, como diz o rei Davi. Uma vida concebida não tem idade para Deus. A vida não tem idade. É uma vida desde o ato da concepção. E já foi concebida em pecado. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Cristo morreu só pelos batizados? A Bíblia diz que não. Ele morreu por todos. E segundo o ensinamento do apóstolo Paulo, que é necessário simplesmente crer. Simplesmente crer. A simples fé que Cristo morreu pelos nossos pecados, selado com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção. Acabou, mais nada.
Mas esse não é o assunto, né? Porque há muitos versículos nas epístolas de Paulo que nos dá esse suporte. Mas o povo continua do mesmo jeito que foi ensinado há 500, 600 anos atrás, sei lá quantos séculos atrás. Não muda, não pode mudar. Mas se a gente for na Bíblia, a gente vê que não é nada do que falam, nada do que ensinam, nada do que praticam. Mas é uma religião. É uma religião como outra qualquer. Obras. Uma pessoa que nasce lá numa floresta, no meio de uma floresta, não viu nada, não conhece nada, um indígena, nunca saiu de lá, cresceu, nasceu e morreu lá. Não recebeu a Cristo, não conheceu nada, é salvo ou não? Ah, vai ser julgada pelas suas obras, então está condenado, né? Que a gente não, se a gente não pode obrar nada de bom. Mas Cristo morreu pelos pecados de todos, inclusive dos indígenas. Uma pessoa que nasce, por exemplo, digamos assim, excepcional, esses que não tem a idade passa e eles continuam como uma criança, tem pecado? Cristo morreu por eles? Ou não? Já numa idade adulta, ele vive neste mundo, mas não percebe o mundo. Ele não vê ninguém à volta dele. Ele vive a vidinha dele, de acordo com a sua cabeça. É salva porque ele não recebeu a Cristo ou não? Porque ele não foi batizado em águas? Aí o cristão pode responder, né? Não, vai depender de Deus. Aí, no meu entendimento, eu digo, mas se a gente for viver neste mundo baseado na dependência de que Deus pode ou não pode fazer, nós somos, digamos como Paulo diz, miseráveis, né? Não temos certeza do que já está escrito, determinado por Deus, a verdade. Baseado na Escritura, que você lê e você pode acreditar porque é a palavra do verdadeiro, do único verdadeiro Deus. E a palavra de Deus não deixa dúvida a respeito de pode ser, pode não ser, em respeito à salvação. Cristo morreu por todos, pagou pelos pecados de todos. Então uma pessoa que não vem a Cristo hoje, não conhece, é um excepcional. Se Cristo pagou pelos pecados dele, ele vai ser salvo. Vai ser lançado no tormento eterno, porque ele não aceitou a Cristo, ele não recebeu a Cristo hoje. Mas Deus é amor. Deus amou a sua criatura. Enviou seu filho para morrer no lugar de todos. Mas o crente pode dizer, não, mas Deus nos ama sim, mas aquele que vem a ele. Mas Cristo não morreu pelos bons, por aqueles que o amem. Ele morreu pelos ímpios, pelos doentes. Ele não veio pelos sãos. Então esses são verdades da Bíblia que não nos é ensinado desta maneira, porque se todo mundo tiver esse entendimento de que a Bíblia, a salvação é pela graça somente, através da fé, sem mais nada, as pessoas abandonam tudo o que está fazendo, né? Mas como tem medo, porque digamos, um pastor que tem autoridade, tem conhecimento, tem entendimento, ele é o, digamos assim,
substituto, né, de Cristo na Terra. Ele fala que não é assim, não é, o que a Bíblia diz é em outro sentido, não é assim, e se você deixar, você está perdido. Você está perdido. E você vai acreditar no que ele fala, porque ele tem entendimento. O que a Bíblia fala não diz nada. Mas então, a gente fica com a Bíblia, né, que é a verdadeira palavra de Deus. E graças a Deus por enviar o seu Filho a este mundo para morrer pelos pecados de todos. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos capítulo 3 que nós somos, a situação do homem na presença de Deus é do homem, não só do não crente, de todos. Ele diz, né? Não há um justo, um sequer, nenhum que entenda, nenhum que busque a Deus. Todos se extraviaram. Destituídos estão da graça de Deus. Todos precisam do perdão de Deus. E mais à frente neste sequência, versículo 21, 22 mais ou menos, ele fala da justiça que é pela fé, a justiça de Deus que é pela fé de Cristo, para todos e sobre todos. Para todos e sobre todos os que creem. Então são dois tipos, né, de pessoas, né? Para todos, todo o mundo, e sobre todos os que creem. Porque para Deus não há diferença. Palavra escrita. Não há diferença para a salvação, para Deus, entre crentes e não crentes. Parece absurdo, né? Mas Cristo morreu pelos pecados de todos. Pagou a dívida de todos. O que Adão fez, e todos morremos em Adão, Cristo desfez, ressuscitamos com Cristo. Todos estarão no céu, toda a sua criatura. Deus salva de acordo com a sua vontade. Hoje na graça é salvo pela graça, somente pela graça de Deus. É presente, dom gratuito. E o tempo da lei, os gentios de antes, que viveram antes de Cristo, Deus salvará assim. Por quê? Eles não conheceram a Cristo. O Cristo veio há 2000 anos atrás, e infelizmente eles viveram antes de Cristo e estão perdidos. Não é o que a Bíblia diz. Mas é assim. Esta é a graça maravilhosa, o Deus amor. O Deus amor, o castigo de Deus baseado em amor. Mais uma coisinha só para terminar, né? Estaremos sempre com o Senhor, né? Isso, todo crente, é o desejo do crente. Eternidade com Cristo, né? Mas se você for lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 10, 11, 12, 13, por aí, você vai ver que Cristo não vai estar na eternidade não, segundo o que está escrito ali, segundo o que os crentes entendem, né? Segundo o que eles pregam, segundo o que eles, né? Porque ali é terrível, né? Ali fala do tormento eterno, né? Aqueles que receberam a marca da besta serão atormentados dia e noite. O fumo, o tormento do tormento subirá. Serão atormentados dia e noite e não terão descanso, na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Então significa literal. Está escrito, né? Cristo vai estar toda a eternidade olhando a sua criatura que não recebeu, que recebeu a marca da besta, sendo atormentado por toda a eternidade, né? Então, se ele vai estar ali no lago de fogo, ele não vai estar com os salvos, né? A menos que a pessoa entenda que o lago de fogo, ele existe
como todas as coisas, nesse tempo, e será aniquilado, será terminado. Será exterminado quando Cristo entregar o reino a Deus. Vocês entenderam? Essa mulher fala, não, é por um período de tempo determinado, é um castigo por tempo determinado, o lago de fogo, que será que entrará a eternidade com Deus e não pode haver. Aí Cristo sim estará com todo mundo, todos salvos na eternidade. Caso contrário, segundo o que está escrito, não.